Oiê, eu tô aqui para apresentar o primeiro vídeo do segundo módulo do projeto Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. E esse segundo módulo do projeto tem como tema Fake News e daí? E ele é coordenado pelo professor Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, e pelo professor Matheus Hidalgo, da Universidade Federal de Sergipe. E nesse primeiro vídeo do segundo módulo do nosso projeto, o professor Márcio Mioto nos apresenta o debate em que ele coloca o problema da fake news. Se inscrevam no nosso canal no YouTube para assistir e conhecer esse vídeo e todos os outros vídeos do nosso projeto. Siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Twitter. E com a palavra o professor Márcio Mioto. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Mioto, eu sou professor de Fundamentos Filosóficos da Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar, junto com o professor Matheus Hidalgo, da Universidade Federal de Sergipe, o módulo do projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual, que se chama Fake News e daí? E então, ficamos encarregados de apresentar sobre essa, fazer uma espécie de convite sobre a questão das fake news, o que a discussão sobre isso poderia trazer em termos filosóficos, ou de um convite à filosofia, ou ao menos um convite ao debate público sobre questões que nos afetam, né, no dia de hoje. A questão da pandemia, estamos vendo a proliferação de várias fake news, a questão da política, das eleições e assim por diante, né? Então, o nosso projeto, o projeto no qual estamos participando, o projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual, ele visa apresentar pesquisas e discussões de teor filosófico durante a pandemia. A nossa proposta, ela então, é uma dupla proposta, como vocês podem ver ali no esquema. Em primeiro lugar, apresentar vídeos e podcasts, e, em segundo lugar, discussões que sirvam de porta de entrada para a filosofia, acessíveis ao público em geral. Tendo como base isso, eu vou empregar nas minhas falas um duplo teor. Então, em primeiro lugar, são falas em tom de divulgação científica, uma questão mais básica, acessível, e, em segundo lugar, uma espécie de convite à pesquisa ou a discussões em questões ligadas à filosofia e à atualidade. Como falei, esse projeto faz parte do grupo de pesquisa Subjetividade no Pensamento Contemporâneo, e ele envolve diversas instituições. E nessa estaremos eu e o professor Matheus Hidalgo. De saída, vale notar que, ao falar sobre fake news, e citar o nome do nosso grupo, que é Subjetividade no Pensamento Contemporâneo, a gente já coloca lado a lado pelo menos dois termos problemáticos, que é a própria fake news e o problema da subjetividade, ainda mais no pensamento contemporâneo. A colocação da questão das fake news junto ao foco do grupo, que é sobre a subjetividade no pensamento contemporâneo, põe de saída duas questões. Vocês vejam só. Em primeiro lugar, o fato de que a existência das fake news, a existência atual das fake news, pode não ser algo simplesmente fortuito e casual, uma simples brincadeira, mas implique uma série de outros fatores para o pensamento contemporâneo. Por exemplo, as fake news elas podem estar implicadas com talvez a emergência de novas formas de sociedade, de fazer política, e com isso novas formas de subjetividade também, o que interessa ao nosso grupo de pesquisa. E, em termos gerais, as fake news talvez sejam testemunhas de que começamos a vivenciar, por assim dizer, novas formas de relação consigo, com os outros e com o mundo, envolvendo as mídias, envolvendo a proliferação das mídias e assim por diante. É impossível, por exemplo, separar o problema das fake news de outros problemas, tais como a emergência de novos governos populistas e as diversas transformações na esfera pública, na questão da voz pública, vejam só,
a representação dos governos, a questão da representação dos governos e, enfim, diversos outros assuntos correlacionados. Tá? Então, em segundo lugar, a questão a própria palavra vulgar, fake news, ela não supõe apenas questões filosóficas. De algum modo, a pergunta sobre as fake news, ou pelo menos poderia suscitar questões filosóficas, ou questões sobre a atualidade, questões sobre a política, sobre a voz pública, a razão e etc. Então, de algum modo, a pergunta sobre as fake news carrega consigo outras disciplinas além da filosofia, tais como a informática, a sociologia, a psicologia, a matemática e várias outras. Como se sabe, desde que há política, sempre houve mentira, ou sempre houve ao menos o problema da mentira, desde que há política. Né? E sempre houve o problema do fake. E, igualmente, desde que há imprensa, também há a questão da mentira. Mas a frequência tão grande do termo fake news em 2020, e no contexto de uma pandemia, né, essa questão, essa frequência toda, né, poderia, quem sabe, falar sobre certas coisas que nos são próprias ou bem atuais. Né? Disso provém a ideia desse módulo aqui, e a pergunta que poderia servir de direção, né, a esse módulo é a seguinte: né? Qual pode ser o significado das fake news em 2020? O módulo pretende, então, para isso, uma abordagem preliminar em termos de divulgação científica ou como convite à pesquisa, como já conversamos. Então, certamente, a resposta para isso tudo envolveria muito mais do que um vídeo. E a literatura sobre fake news, pós-verdade, big data e outros cresce a cada dia. E a gente oferece ali, vocês podem ver que no próprio site, junto ao vídeo, há uma seção de links ali para conferir parte dessa bibliografia que a cada dia brota mais. Mas para que consigamos colocar o problema das fake news, vamos iniciar oferecendo alguns exemplos de base. Então, escolhemos uma espécie de problemática inicial para puxar o assunto das fake news. Tá? Então, solicitamos a você, ouvinte, que imagine o seguinte, olhem os exemplos. Primeiro, exemplo, imagine você, espectador, um lugar no qual o presidente foi eleito com uma campanha de baixo custo, mas foi impulsionado por estratégias de redes sociais, muitas delas também acusadas de empregar fake news. Que lugar seria esse? Segundo, um lugar, pense o leitor, um lugar no qual certo capitão explora polarizações como ninguém, distribuindo insultos, angariando seguidores e mantendo-se com isso sempre no centro das atenções, sendo acusado de usar por vezes notícias falsas para modular jogos de verdade e de mentira. Que lugar seria esse? Terceiro lugar, imagine você, um lugar no qual os políticos tradicionais são acusados de não falar mais a linguagem do povo. A política tradicional não serve. Políticos tradicionais que se queixam dos modos do povo de falar palavrões. Políticos que não compreendem que as notícias falsas e difamatórias, mesmo sendo notícias falsas, elas poderiam representar no fundo o descontentamento do povo. Um lugar no qual, adivinhamos aonde é, políticos tradicionais que atacam a nova política, porque a nova política estaria mais próxima do povo. Políticos que estariam desalinhados com o clamor do povo e que mostrariam signos de ostentação e esbanjamento contra os políticos da nova política, mais alinhados com o povo e etc. Onde será? Vejamos. Exemplo 4. Um lugar no qual, adivinhe, imaginemos um lugar no qual certos políticos tentam desmerecer na linguagem certas pautas populares. Esses políticos, por exemplo, trocariam ditos como vidas negras importam, por termos amenizados, tais como todas as vidas importam. Onde seria isso? Finalmente aqui, imaginemos onde seria um lugar no qual, numa situação de eleição, os políticos usam armas para simbolizar o revanchismo e ameaçar outros políticos, causando polêmica. Onde seria isso?
Foi possível imaginar que lugar, onde poderia acontecer algo assim? Ali, ó, por exemplo, no primeiro, um lugar no qual o presidente foi eleito com a campanha de baixo custo, impulsionada por acusações de fake news. Onde poderia ser? Poderia ser nos Estados Unidos de Donald Trump, de onde eu cito aqui para vocês, eu retiro essa citação desse livro, do Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Então, nos Estados Unidos, por trás da aparente simplicidade da campanha de baixo custo de Donald Trump, havia também técnicas psicométricas da Cambridge Analytica e, sobretudo, a capacidade de se alavancar nas funcionalidades mais inovadoras do Facebook, graças a uma equipe de técnicos mobilizados pela Cambridge Analytica, pela empresa de consultoria de marketing, que é a campanha de Hillary recusara. Vejam o primeiro exemplo. Agora o segundo exemplo. Onde seria um lugar no qual um certo capitão explora polarizações como ninguém, sendo acusado de, por vezes, usar notícias falsas para modular jogos de verdade e mentira. Que lugar seria esse? Um lugar como esse é, por exemplo, a Itália de Matteo Salvini, ex-vice-primeiro-ministro e ministro do interior da Itália, homem forte da política italiana. Então aqui eu tenho um Twitter do Luca Morisi, que é um filósofo e que está por trás da campanha de Matteo Salvini, utiliza estratégias de impulsionamento da campanha dele, e aqui no Twitter está escrito: saudações, capitão, hoje mais do que nunca, sempre com você. Então, tem uma citação aqui do Luca Morisi, Luca Morisi, que é doutor em filosofia pela Universidade de Verona e professor de informática filosófica. Ele tinha como questão, tinha como pensamento sobre como a revolução digital redefine os temas clássicos do pensamento ocidental. Vejam que por trás de fake news tem algo mais, por trás de certos jargões e certas campanhas há algo mais. Luca Morisi ele criou um mecanismo chamado A Besta para impulsionar o capitão Salvini, de onde eu cito de novo o livro da Empoli, citando: de forma manifesta, o fruto dessa reflexão aprofundada de Morisi se identifica com as posturas à la Mussolini 2.0 do capitão, apelido que Morisi inventou para Salvini. Matteo Salvini é um campeão da comunicação polarizada, ele diz. Avança na direção das pessoas mesmo quando elas disparam uma bazuca na cara dele. Abraça o conflito. Assim consegue, mais do que Trump, fidelizar os que o seguem. Então, vejamos o outro lugar ali, onde os políticos tradicionais são acusados de não falar mais a linguagem do povo, e mesmo fake news seria uma espécie de lição de moral. Que lugar seria esse? Seria, por exemplo, a Inglaterra de Andy Wigmore, um dos estrategistas do Brexit, mas também dos Estados Unidos de Trump, da Itália e da Hungria de Orbán. Cito, de novo, o livro do Da Empoli sobre essa estratégia. Deve-se repetir o que essas pessoas pensam, o que o povo pensa, deve-se repetir o que o povo pensa, e fazê-lo sem hipocrisia, na linguagem que as pessoas utilizam. É melhor ainda se as elites inimigas do povo acharem que é uma linguagem ofensiva e vulgar. Será o sinal de que estão desconectadas com o povo. É a senha de que a política tradicional não está conectada com o povo. O primeiro e principal efeito da nova propaganda é a liberação da palavra e dos comportamentos. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a vulgaridade e os insultos não são mais um tabu, citando o Da Empoli novamente. Próximo exemplo que nós vimos, o lugar no qual certos políticos tentam desmerecer na linguagem certas pautas populares, por exemplo, não é Black Lives Matter, todas as vidas importam. Um lugar como esse, por exemplo, a própria, de novo citando o exemplo, a Itália de Salvini.
Vemos aqui de novo um Twitter do Salvini, e ele está aqui congratulando o Trump, né? Saudações ao povo americano e seu presidente Donald Trump pelo dia da independência. Todas as vidas importam. Longa vida à liberdade. Nenhuma vida vale mais do que a outra. Né? Vocês vejam, né, o último exemplo, no lugar no qual a situação de eleição, os políticos usam armas para simbolizar revanchismo e ameaçar outros políticos. Onde será que poderia ocorrer isso? No caso, novamente, a Itália de Salvini. Temos aqui um informe de quando o Salvini portou arma, e aí o Luca Morisi, o gesto armado, uma espécie de provocação, e o Luca Morisi complementando o que isso quer dizer. Vocês perceberam que fazem de tudo para jogar lama contra a Liga Norte, o partido deles. As eleições europeias se aproximam e inventarão de tudo para parar o capitão Salvini. Mas estamos armados e equipados com capacete. Avante! Vocês vejam que há uma série de questões aí evocando esses exemplos, todas elas em torno da questão das fake news. Nós dissemos acima que os exemplos mostrados serviriam para colocar o problema das fake news. Em todos esses exemplos, tem algo relacionado com elas. Em cada exemplo tem algumas coisas em comum. E aí, o que seria? Separamos aqui o que há em comum nesses exemplos. Em primeiro lugar, há certos usos da linguagem, certos usos estratégicos da linguagem, como vocês podem perceber em política. Então, a exploração de certos jogos de palavra, exploração de certas ambiguidades, por exemplo, ali a fala, estamos armados e equipados com capacete. Tem certas relativizações ou amenizações estratégicas. Não são vidas negras importam, são todas as vidas importam. Tem mentiras estrategicamente utilizadas, jogos de oposição, identificação, por exemplo, usar a linguagem do povo e alinhar-se junto com o que seria o povo contra os outros políticos, fazer essa separação entre política tradicional e nova política. Tudo isso tem caráter estratégico, bem como a criação de insultos e de ameaças para gerar capital político. Dá para perceber uma série de estratégias no uso da linguagem. E, em segundo lugar, também, há uma exploração da relação entre o político e o povo. A exploração de certo descontentamento real ou imaginário, críticas à política tradicional, busca de uma nova política com outros meios não tradicionais, exploração da insatisfação popular, rivalismo, revanchismo, identificação do político com o próprio povo, quem é do povo, quem é contra o povo, e assim por diante. Em terceiro lugar, como vocês podem ver, tem a presença onipresente das redes sociais, no caso dos Estados Unidos e do Brexit, apoio de empresas de marketing político, como a Cambridge Analytica e outras, mas também apoio no Twitter, no Facebook. Vocês vejam que eu citei ali várias mensagens de Twitter, em canais do YouTube e também em outros recursos. E em quarto lugar, há um mesmo estilo de política cultivado em vários países. E aí é o que o Giuliano da Empoli explora com oxímoro. Vocês vejam como que ele fala, Vocês vejam como que tem coisas muito semelhantes nessas, entre, enfim, várias campanhas e manifestações políticas. E aí o Giuliano da Empoli, ele usa essa imagem, ele diz que ele usa esse oxímoro em diversos países. Então as políticas de ultradireita, especialmente, constituiriam uma espécie de internacional nacionalista. Olhe a ideia autocontraditória, como que poderia haver uma internacional nacionalista, vários projetos nacionalistas ao mesmo tempo internacionais de alguma forma. Então o Eugênio Bussi, ele está nesse livro aqui, Pós-Verdade e Fake News, também a gente coloca ali nas referências bibliográficas,
o Eugênio Bussi, ele complementa essa imagem da Internacional Nacionalista, né, dizendo que a internet e as redes sociais não põem as pessoas em rede. O que a internet e as redes sociais fazem são colocar muralhas em rede, muralhas privatizadas. Aquela ideia de que está todo mundo junto, mas está todo mundo sozinho. Né? Fica esse trocadilho. Que ou, como o Dain Poli coloca, né, tá todo mundo sozinho, mas está todo mundo junto, a respeito da questão da Internacional Nacionalista. Então, notemos que, colocado dessa forma, o problema das fake news ele não diz respeito apenas a certas informações inocentes, brincadeiras de WhatsApp, ou coisas engraçadas que se vê nas redes sociais. Conforme dito, né, trollagem e assim por diante. Conforme dito, é claro que sempre houve boatos e notícias falsas, mas ao menos desde o escândalo da Cambridge Analytica, a questão das fake news envolve a distribuição massiva, né, de notícias que influenciam nos julgamentos, impulsionam informações e afetam as coisas no mundo, interferindo em campanhas políticas ou até em estratégias de saúde. Que se veja, por exemplo, agora, né, durante a pandemia, cientistas sendo atacados, né, motivados por fake news durante o período, né, agora da Covid-19. Então, em torno disso, vocês vejam que a questão das fake news ela não é coisa trivial e envolve uma série de outras questões, talvez não muito conversadas, e que a bibliografia só começa a aumentar a respeito disso. Então, ao menos 3 questões básicas em relação às fake news poderiam ser enunciadas. A primeira delas, como vocês podem ver, é, enfim, que diabos são fake news? O que são fake news? Isso já exigiria um certo esforço para dizer. E é o que vamos tentar logo adiante. Segunda questão, como as fake news afetam o mundo? Qual é o papel das fake news na esfera pública? E em terceiro lugar, que fatores implicam a crença e a difusão das fake news? Que fatores tornam as fake news possíveis na esfera pública? Vocês vejam que não são pequenas questões. E conforme dito, essas são questões ainda correntes e sob estudos cujo número apenas aumenta a cada dia. Então, o objetivo aqui, nosso objetivo da nossa abordagem aqui, será então o de abordar alguns aspectos preliminares sobre as questões que envolvem o problema das fake news. Vocês vejam nos próximos tópicos, né, vamos tratar exatamente esses 3 temas que vocês percebem. E aí, então, né, especialmente agora, na nossa próxima fala, trataremos do tema, né, o que são fake news.